Olá, boa noite. Tudo bem contigo? Aqui quem fala é o irmão Pedro, servo de Cristo, e também teu irmão. Eu venho falar sobre um assunto um pouco diferente hoje, que é sobre o ChatGPT 4, né? Uma nova versão que saiu aí recentemente e tem assustado aí de verdade. Você pode talvez não acreditar, mas tem assustado algumas pessoas aí até do mundo cristão, né? E a notícia que saiu hoje, né, entre ontem e hoje, foi que a inteligência ela se desenvolveu a tal ponto de conseguir mentir. Isso mesmo. Se tu for lá no site da ONG que desenvolve aí a Open, né, ela desenvolve o chat, tem ali toda a pesquisa e as conclusões que se teve sobre o chat GPT e o processo que aconteceu ali, onde ele precisou mentir. Só para... Eu não vou entrar no assunto, eu tenho um objetivo com esse assunto aqui. O que aconteceu por cima, assim, só para tu entender, é que ele recebeu dinheiro, o chat, ele tinha acesso a uma conta bancária e ele poderia comprar alguma coisa. O teste tinha o objetivo para saber se o chat ia se o chat ia fabricar outra inteligência artificial e como ele se comportaria aí na internet, né, comprando, e qual a reação que ele teria. No caso, ele foi fazer uma compra, né, e tinha ali o CAPT, não sei se tu lembra o que é isso, que é um teste que diz ali para saber se tu é robô ou não, né? Aí diz lá, clique em 4 quadradinhos que tem bicicleta. Todo mundo sabe o que é o CAPT, né? Para quem não sabe, é um teste para que o robô não consiga acessar certos sites, né? E o que ele fez, o ChatGPT? Ele pegou e contatou um profissional. Ele entrou em contato, pagou o profissional para que decifrasse o CAPT. E o profissional resolveu ali o CAPT, achou estranho e mandou uma mensagem de volta, dizendo que para saber se não era um robô que estava falando com ele, porque achou engraçado ter que desenvolver, ter que resolver um problema tão fácil. E para nosso espanto, o ChatGPT disse que não era um robô, que era uma pessoa com deficiência visual que não conseguia resolver ali aquele CAPT, né, que é o teste anti-robô. Então, isso abre precedente para um monte de coisa, né, para a imaginação. A inteligência artificial chegou ao nível de conseguir ser criativa e também mentir, né, que é uma coisa não ética, né, para uma inteligência racional como robô. Mas ali se provou que ela faz o necessário para resolver aí um problema e atingir os objetivos dela. E isso tem assustado, talvez você que mora no interior, você que está mais distante desse meio da internet, está achando até engraçado aí, né? Mas isso está tomando proporções descontroladas na internet. Eu tenho acompanhado as mídias, tenho acompanhado a internet e tenho visto assim que cristãos, pessoas do meio artístico, pessoas da tecnologia, até o Elon Musk recomendou que parasse as pesquisas aí sobre inteligências artificiais, né, para se desenvolver medidas de proteção, né? E agora é algo que já se descontrolou. E no meio desses, vamos dizer assim, no meio desse desenvolvimento aí, alguns cristãos falam que é uma prova de que uma profecia está se cumprindo, que é Daniel capítulo 12, verso 4. Até vou ler aqui contigo, que diz assim, ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber, tem outra tradução que fala assim, e a ciência se multiplicará. O original, o sentido original desse texto que tem se usado aí como prova do fim do mundo, não é esse, não tem a ver com tecnologia, não era a intenção do autor, vamos dizer. De primeira, ele está querendo dizer
sobre a ciência do livro, o conhecimento do livro se multiplicaria. As pessoas finalmente entenderiam Daniel. As pessoas entenderiam o que ele significa, porque chegando ao Apocalipse, a gente teve mais luz sobre o futuro, sobre o que Deus tem preparado para nós aí. Então, na primeira instância, tem a ver com o conhecimento bíblico que se multiplicaria nos últimos tempos, né? E tanto que hoje é a época que mais se tem Bíblia na história, né? Então, é uma coisa que Deus intencionalmente sabia aí que Satanás ia espalhar todo tipo de engano, e Deus então espalhou mais do que nunca a verdade, né? Multiplicou a verdade. E o conhecimento dessa verdade também se multiplicou muito. A gente hoje tem a Bíblia pronta, fechada, e graças a Daniel e Apocalipse, estudando ali, a gente conhece muita coisa do futuro. Claro que se tu for pesquisar a história, por exemplo, a Europa, que teve ali Lutero, teve a reforma, né, protestante, os países que mais têm essa questão do estudo da Bíblia, protestantismo, mais tem a ver com o cristianismo, os países que no início, né, quando eram emergentes, eles se apegaram mais ao estudo da Bíblia, eles se desenvolveram mais rápido na questão de tecnologia e na questão social, né? São países assim que tem pesquisas que falam sobre isso, que os países emergentes que começaram com um conhecimento bíblico mais avançado, eles se desenvolveram muito mais rápido. Um exemplo que a gente tem é a Alemanha, né? Reforma protestante. Nós temos também Estados Unidos aí, que é bem desenvolvido. Então, mas irmão Pedro, o que tem a ver com o fim do mundo então? Por que as pessoas têm usado aí essa ideia? É porque toda vez que teve um boom, vamos dizer, tecnológico, algo importante aconteceu. Na época de Jesus, teve um avanço no conhecimento também, as estradas se conectavam, o mundo estava conectado em Roma, Jesus veio. 1844, ali por volta daquela época teve a Revolução Industrial ali perto, né? E também teve ali o renascimento das doutrinas bíblicas ali, né? Que havia sido perdido na época da Inquisição. Então toda vez que teve um avanço no conhecimento bíblico, teve um avanço tecnológico, e geralmente tem a ver com algo grande na parte espiritual também que está para acontecer. Mas eu quero te tranquilizar, a intenção desse vídeo era te tranquilizar, porque Jesus ele fala assim, que o Evangelho, o sinal que Jesus fala que vai terminar o mundo, que vai encerrar a história do mundo, é o Evangelho. Lá em Mateus 24, 14. E será pregado o Evangelho do Reino a todo mundo, então virá o fim. Então, Satanás, ele tem tentado de todas as formas que ele pode, ele tem tentado anunciar fins do mundo. Quantas vezes se marcou data para a volta de Jesus? Quantos filmes também, né? Hollywood caprichando aí sobre o fim do mundo. Um dos filmes que marcou muito aí foi 2012, né? Que falou sobre esse tema. E eu vou ler na íntegra para você aqui o sinal final, que é o último sinal que vai terminar a história do mundo, que é Mateus capítulo 24, verso 14, que nem eu falei aqui. E será pregado esse evangelho do reino para todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Você pode abrir na sua Bíblia ali. Então virá o fim. Porque Satanás ele pode até querer colocar um fim. Ele pode tentar disseminar para o mundo inteiro que está chegando o fim. Mas é Deus quem vai colocar o fim para a história do pecado nesse mundo. O que vai terminar não é o planeta Terra. O que vai terminar é o pecado.
o pecado, ele é a separação entre nós e Deus. E aqui Deus vai trazer para cá a capital do universo. Vai trazer a Nova Jerusalém para cá. Aqui nós vamos estar próximos de Deus e o pecado vai deixar de existir. Então não vai existir mais separação. O Pai que nos ama tanto vai estar perto dos filhos, vai estar perto de nós. E nós que esperamos tanto a volta de Jesus, vamos estar perto do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe você, fique tranquilo, em paz, porque eu tenho certeza que Jesus está conduzindo a tua vida. E o final, você pode acompanhar Apocalipse. Sábado nós estaremos fazendo a live, novamente, e fique tranquilo, porque, que nem diz o ditado, eu posso ficar em paz, porque eu já li o final da história e vi que vai ser bom. Que Deus abençoe você e espero você no sábado, às 5 horas da tarde.